Bem-vindos à sessão comemorativa dos 486 anos da elevação da Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Iremos proceder, em primeiro lugar, à entrega de insígnias e diplomas. Imposição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Dourada, ao funcionário José Carlos Amarante Gomes, pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerce as funções de eletricista. Entrega a medalha ao Sr. Presidente da Câmara, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Bons Serviços Municipais classe Dourada ao funcionário Luís Eduardo Rabelo de Freitas, pela forma leal, isenta, competente e empenhada como exerce as funções de canalizador. Entrega a medalha ao Sr. Presidente da Câmara, recebe o próprio. Entrega de prémios de mérito escolar aos melhores alunos das escolas secundárias e profissionais do Concelho de Angra do Heroísmo. Os prémios de mérito escolar foram criados com o objetivo de incentivar o desempenho escolar dos alunos do ensino secundário e profissional numa assumida cultura de valorização da excelência enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, cultural e social dos jovens. O prémio é atribuído aos alunos que concluíram o 12º ano em qualquer das modalidades com as melhores médias nas escolas com ensino secundário profissional no ano letivo 2019-2020. Melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 19 valores, Catarina Rocha Ribeirinha. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Câmara, recebe em representação o Sr. Henrique Lima. Melhor aluno que concluiu o 12º ano na escola secundária, Tomás de Borba, com a classificação final de 19,1 valores, André Abegal Neto. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Assembleia, recebe o próprio. Melhor aluna da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a classificação final de 18 valores, Vera Lúcia Leite Machado. Entrega o prémio o Sr. Vice-Presidente da Câmara, recebe a própria. Melhor aluno do INITES Açores, com a classificação final de 18 valores, Vítor Hugo Aguiar da Costa. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Raquel Ferreira, recebe o próprio. Segunda melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 18,6 valores, Ana Paula Mendes dos Santos. Entrega o prémio o Sr. Vereador Guido Teles, recebe a própria.
segundo melhor aluno que concluiu o 12º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 18,7 valores, António Pedro Faria Ventura. Entrega o prémio o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe o próprio. Terceira melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 18,4 valores, Mariana Saraiva de Freitas Raleiras de Lima. Entrega o prémio o Sr. Vereador Marcos Couto, recebe a própria. Terceira melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 18,2 valores, Beatriz Pinheiro Silva Nascimento. Entrega o prémio o Sr. Vereador Miguel Bezerra, recebe a própria. Está terminada a entrega de medalhas e diplomas. Passando-se agora para a apresentação do livro Serra de Santa Bárbara, pelo professor Dr. Viriato Sormanho Marcos, que o prefaciou, seguida das intervenções do Sr. Paulo Henrique Silva, autor das fotografias, e do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Muito boa noite a todos. Queria começar esta minha breve intervenção por uma saudação, a que se seguirá uma pequena observação acerca deste livro sobre o qual escrevi um prefácio, que é acessível a todos os presentes, e, por último, em último lugar, irei fazer uma reflexão sobre o significado deste livro, ou seja, para lá do seu valor intrínseco, ele tem também uma capacidade de transcendência, de projeção, que é muito importante. A saudação, evidentemente, é para as pessoas que permitiram a minha presença, mesmo que virtual, por motivos de agenda, nesta cerimónia tão importante da comemoração da passagem, da elevação à cidade de Angra do Heroísmo, há cerca de 486 anos. A minha saudação dirige-se, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Professor José Álamo Menezes, ilustre universitário, com um percurso notável nas áreas da engenharia do ambiente, mas também um percurso cívico e de serviço público, quer no Governo Regional, quer também no município de Angra. E ao autor do livro, Paulo Henrique Silva, um artista e um profissional da rádio e da televisão, sublinho que são estas duas coisas que se conjugam na sua obra, que há mais de 20 anos tem efetuado um registro do capital natural, dos valores naturais, mas também culturais dos Açores e mesmo para lá dos Açores. Estou a recordar-me também de alguns trabalhos por ele realizados na Madeira e certamente noutros pontos do país no futuro do seu trabalho criativo. A minha saudação estende-se também aos angrenses, aqueles presentes nesta cerimónia e a todos os angrenses, à própria cidade de Angra do Heroísmo, e recordar aquilo que muitas vezes noutros pontos do país não é tão conhecido como certamente aqui. O Angra do Heroísmo foi a primeira capital dos Açores, continua a ser a capital religiosa dos Açores, tudo ocorreu no mesmo ano, 1534, foi 2 vezes capital do Reino de Portugal, em situações de crise existencial,
primeiramente entre 1580 e 1582, na nossa perda da independência para a Espanha, no início da dinastia filipina, com a resistência de António I do Crato, e depois na longa guerra civil que afastou Portugal do absolutismo na direção do liberalismo e, de facto, Angra foi a capital do Portugal, do futuro do Portugal liberal. Foi também em Angra do Heroísmo que tiveram lugar as primeiras eleições municipais livres, democráticas, em 1831, e esta última data já eu posso ser testemunha, já fui testemunha ocular. Em 1983, Angra do Heroísmo foi a primeira cidade portuguesa a integrar a lista de Património Mundial da Unesco, depois daquele terrível e destruidor terremoto de 1 de janeiro de 1980, que foi seguido também depois por uma resposta construtiva de reconstrução, de restauro absolutamente notável, que garantiu justamente esse galardão tão importante. Mas estamos aqui reunidos porque uma das iniciativas no elenco das atividades comemorativas de mais este aniversário da elevação da cidade de Angra à cidade é justamente a publicação do livro sobre a Serra de Santa Bárbara, do autor Paulo Henrique Silva. É um livro de uma grande riqueza ao nível da imagem, ao nível da fotografia. É um livro de imagens, é uma representação fotográfica notável, de grande qualidade estética, do imenso património da Serra de Santa Bárbara. A Serra de Santa Bárbara é um dos lugares mais importantes dos Açores em matéria de conservação e proteção da floresta lauro-silva, sobretudo também daquela componente endémica dessa floresta lauro-silva. Nós temos nessa Serra de Santa Bárbara o azevinho dos Açores, a urze dos Açores, o loureiro dos Açores, e temos também o maior povoamento do cedro do mato, que é uma pequena árvore endémica dos Açores também. Mas, para lá de tudo aquilo que para um amante da natureza, para um conservacionista, para alguém com sensibilidade estética e ambiental, este livro contém, remetendo no fundo para essa Serra de Santa Bárbara, eu penso que há fundamentalmente 4 significados complementares deste livro que enriquecem o seu sentido e que enriquecem o seu valor nesta cerimónia tão importante para esta cidade, também ela tão significativa na história do nosso país. Este livro é também uma reflexão sobre a crise global do ambiente. É uma reflexão sobre a crise global do ambiente na medida em que ele é um alerta para a necessidade de protegermos a Terra, de protegermos, no fundo, o ecossistema global, o sistema Terra. E isso acontece num ano em que temos sinais tão dolorosos do agravamento da nossa, quando digo nossa, digo a humanidade, da nossa forma inábil, como há séculos passámos a habitar a Terra, pedindo à Terra de uma forma violenta, intrusiva, não respeitando os limites do planeta, os limites do ecossistema, não respeitando sequer, digamos assim, o nosso conhecimento cada vez mais profundo sobre o funcionamento da Terra, sobre o modo como tudo está dependente de tudo, como o ciclo da água está dependente da atmosfera, está dependente dos oceanos, está dependente do ciclo hidrológico. Ora, em 2020, nós assistimos a 2 aspectos que são absolutamente fundamentais e que constituem um imperativo para esta proteção da Terra. Nós assistimos a esta pandemia, que ainda avassala em crescimento o mundo, e assistimos também aos sinais de que as raízes em que assenta o ecossistema Terra,
as raízes que permitem que a Terra seja o único planeta habitado conhecido, não apenas no Sistema Solar, não apenas na galáxia, mas até hoje no universo inteiro, essas raízes estão a ser atingidas e feridas muito gravemente. Estou-me a referir ao facto de que o que há muito se previa, mas que, relativamente ao qual não tínhamos ainda, digamos, certezas empíricas e evidências empíricas, está a acontecer. Ou seja, nós estamos neste momento a assistir a um dos elementos fundamentais desta arquitetura planetária que permite a vida, estamos a assistir à degradação da criosfera, ou seja, dos gelos permanentes. E isto acontece ao pé de nós, na própria Europa, com a instabilidade do Monte Branco, por exemplo, toda a instabilidade que percorre os Alpes, de uma ponta à outra, acontece no Ártico, acontece no permafrost da Sibéria ou do Canadá, acontece na Antártida. E as consequências que isto contém são imensas, porque isto significa que foi desencadeado um processo que dificilmente poderá ter retorno, ou seja, a subida do nível médio do mar é hoje uma inevitabilidade e não sabemos se estaremos em condições de fazer um cálculo exato de qual o nível dessa subida do nível médio do mar até ao final do século. Muito provavelmente nós teremos uma subida superior a 1 metro, talvez 2 metros, e essa subida vai continuar. Por outro lado também, isto tem implicações extraordinárias sobre uma grande parte do planeta. 60% da Rússia, o maior país do mundo, tem como território o permafrost. O que está a acontecer é que as infraestruturas humanas que foram construídas em cima do permafrost, seja no Canadá, seja na Rússia, estão neste momento a entrar em colapso. Estradas, edifícios, públicos e privados, estão a entrar em colapso. Por outro lado, o permafrost e o desaparecimento do gelo no Ártico vai aumentar, vai criar um efeito de retroação positiva em relação às alterações climáticas, ou seja, vai aumentar as consequências, é uma consequência que vai aumentar o processo de intensificação das alterações climáticas. Porquê? Porque o permafrost contém grandes quantidades de carbono e de metano que estão neste momento a ser libertadas para a atmosfera. Ou seja, nós até hoje como espécie não conseguimos entendermos-nos como países na redução das emissões e agora vamos ter de contar com o aumento das emissões não antrópicas, mas naturais, causadas pelas alterações antrópicas sobre a criosfera. Este é um aspecto de uma enorme importância, que se relaciona também com a necessidade de não fecharmos a realidade em gavetinhas, não fecharmos a realidade una, complexa, interdependente, em bolsas, onde, de certa forma, procuramos e não pensar a profundidade dos problemas. Estou-me a referir, evidentemente, à pandemia. Esta pandemia não teria sido possível, como todas as outras doenças de natureza zoonótica, que neste momento, quando digo neste momento, estou-me a referir os últimos 30, 40 anos, a OMS refere que as novas doenças que vão surgindo são zoonoses, 75% delas. Ou seja, prendem-se com a passagem de vírus de animais para a nossa espécie. Muitas vezes, aliás, é uma espécie de salto de espécies. Passa de uma espécie para outra e depois para a espécie humana. Isto não é separável da crise do ambiente. Porque a crise do ambiente também é a destruição dos habitats. A crise do ambiente é também a destruição, a perseguição e o extermínio das espécies, a captura das espécies, a venda dessas espécies em mercados, como acontece na Ásia, na China, mas não só na China, na Ásia, e isso torna muito mais provável que, perante o conjunto, digamos assim, de novas ameaças à saúde pública, o nosso sistema de saúde, do qual nos orgulhávamos tanto, não é? Portanto, toda a gente dizia, enfim, 99% das pessoas diziam que, mesmo no caso de pandemia, a nossa medicina, a nossa farmácia seria capaz de debelar o problema rapidamente, e hoje somos obrigados a reconhecer com humildade os nossos limites. Portanto, este livro
é também um apelo à necessidade de preservarmos os habitats, preservarmos as espécies, não apenas pela beleza, mas também pela nossa segurança, pela segurança da nossa saúde e da saúde das gerações futuras. Um segundo aspecto, uma segunda lição deste livro é a de alguma forma, nos apelar para um caminho alternativo ao que estamos a seguir. O caminho que estamos a seguir como espécie é um caminho que nos leva a uma rota de colisão, leva-nos a um abismo, leva-nos a uma situação que não promete nada de bom para o futuro e para as gerações futuras. Estamos um bocadinho como o poeta José Régio, quando escreveu que muitas vezes nós não sabemos muito bem para onde vamos, mas o mais importante para começar um caminho é saber para onde não queremos ir, não é? E nós não queremos ir, com certeza, para uma situação de colapso ambiental e civilizacional global. Não queremos isso. Não queremos deixar essa herança maligna aos nossos filhos e netos. E, portanto, este livro apela-nos, de forma indireta, apela-nos à necessidade de uma nova habitação da Terra que é inseparável de uma nova economia ecológica. Ou seja, uma economia que integre a produção de bens, de mercadorias, o comércio internacional, o trabalho humano nos ciclos ecológicos. Ou seja, temos que trabalhar em simbiose com a natureza e não em guerra com ela. Porque quando a humanidade estabelece uma economia de guerra com a natureza, perde a humanidade, perde sempre. A natureza certamente encontrará no futuro formas de se compor, mas a humanidade, se entrar em guerra como estamos neste momento com a natureza, iremos perder sempre. E, portanto, precisamos de uma economia que respeite 3 valores fundamentais. O respeito pelo nosso lugar no planeta, o que é a mesma coisa que dizer o respeito pelo lugar dos outros, das outras espécies, mas também o respeito pelos outros povos, porque muitas vezes a natureza é vítima, mas também são vítimas os povos que nesses territórios ainda menos marcados pela presença da nossa atividade económica e industrial, também são vítimas, não é? O respeito. O segundo é o cuidado. O cuidado pela natureza, o cuidado pelos outros homens e mulheres, o cuidado com as gerações futuras. E, finalmente, o terceiro valor é uma economia que seja capaz de estabelecer hierarquias exatas, ou seja, uma das hierarquias fundamentais que a atual economia não respeita é a hierarquia do futuro. Uma economia só pode ser boa se assegurar o futuro. A nossa economia está a viver à custa do futuro. Está, digamos assim, a esgotar um capital natural como aquele herdeiro rico que, em vez de continuar, digamos assim, o trabalho de conservação e ampliação da riqueza, o que faz é desbaratar aquilo que as gerações anteriores nos deixaram. Uma terceira e penúltima lição deste livro consiste justamente em que este livro é um apelo a uma política do bem comum e, mais uma vez, orientada pelo futuro. E eu aqui chamava a atenção de todos os que me ouvem e que me veem para 2 conceitos fundamentais. A grande crise global do ambiente, a grande crise climática em que estamos envolvidos, envolve 2 dimensões muito importantes. Uma dimensão de mitigação e uma dimensão de adaptação. A mitigação, como sabemos, prende-se com a diminuição radical das emissões de gases de efeito estufa ou também a diminuição da destruição dos habitats, a proteção da biodiversidade. Ora bem, isso são tarefas que devem ser feitas em conjunto, ou seja, os tratados, a procura de compromissos ao nível das convenções internacionais, dos protocolos dessas convenções, seja da biodiversidade, seja do clima, são passos fundamentais. Aí precisamos dos Estados, da diplomacia e precisamos de coragem política. Mas muitos aspectos da crise ambiental global já são uma realidade e vão continuar a ser uma realidade. Não tenhamos ilusões.
mesmo que exista um entendimento positivo para o futuro, que assegure a salvação daquilo que nós prezamos, da nossa civilização, de um modo de vida mais fraterno com uns com os outros e com a natureza, há um longo caminho, há sacrifícios que vão ter de ser partilhados para conseguirmos essa salvação. E, portanto, significa que há um imenso trabalho de adaptação às consequências que já não são evitáveis. Já não é evitável uma subida significativa do nível médio do mar. E, portanto, temos que adaptar as nossas cidades, as nossas infraestruturas, o nosso modo de vida a essa situação. Já não é evitável um clima muito mais agressivo, com muito mais assimetrias de temperaturas elevadas, temperaturas mais baixas, precipitações intensas. Temos de construir as nossas cidades, as nossas infraestruturas resilientes para isso. Vai ser um desafio muito grande para a nossa agricultura. Se analisarmos bem o que tem sido a agricultura portuguesa nos últimos 20 anos, verificamos que temos tido perdas de milhões e milhões e milhões de euros por fenómenos meteorológicos extremos. Nós temos tido cheias em pleno verão, que destroem culturas inteiras. Não é? Isso vai acontecer com mais intensidade. Portanto, temos de ter uma agricultura resiliente. Temos de ter capacidade de proteger os agricultores e as culturas dessas ameaças através de uma nova concepção de seguros, mas também através de uma nova concepção de produção. Tudo isso tem que ser reinventado. E a adaptação é uma tarefa que tem que ser feita por nós próprios. Tem que ser feita em Portugal, tem que ser feita nos Açores, tem que ser feita na Ilha Terceira, tem que ser feita em Angra do Heroísmo. Ninguém vai fazer isso por nós. Não será a ONU a fazer isso por nós. Isso é uma tarefa que nos cabe. E não vamos esperar por um tratado magnífico, uma convenção magnífica. Temos que fazer isso desde já. Finalmente, a última nota, e com a qual termino, é justamente a de que este livro, na sua beleza, na sua sensibilidade, no olhar delicado e amoroso que o artista, o fotógrafo, lança sobre a paisagem da Serra de Santa Bárbara, este livro fala-nos de alguma coisa que temos esquecido nos últimos 200 ou 300 anos, é que justamente a cultura europeia, a cultura ocidental de que nos orgulhamos, criticamente embora, mas nos orgulhamos, ela começou a ser uma cultura quando foi capaz de pensar sobre a ética. Uma das grandes aquisições da tradição grega, da filosofia grega, foi a invenção da ética, do pensamento ético. A Ética a Nicômaco, de Aristóteles, é um monumento da ética de todos os tempos. É um monumento fundador. E uma das coisas e a ética diz-nos respeito a todos. A política também nos diz respeito a todos, a economia também nos diz respeito a todos. Só que a ética nos diz respeito a todos como seres ativos, como seres capazes de uma decisão livre. E este livro, no fundo, fala-nos de um triângulo clássico, hoje muito esquecido, em que é fundada a nossa cultura, na sua base helénica, e que é justamente a ligação entre o belo, o verdadeiro e o bom. Este livro, ao revelar-nos a beleza extraordinária da paisagem, da flora azórica, da laurisilva, da Serra de Santa Bárbara, dá-nos um indicador do belo. Esse indicador do belo convida-nos a pensar sobre a verdade, sobre esse conceito fundamental que é a raiz das nossas vidas. Uma vida que não é sempre sobre a verdade, seja a vida do indivíduo, seja a vida de uma civilização inteira. Quando negamos a verdade, estamos a condenar-nos à morte, lenta ou rápida. E, finalmente, a junção do belo com o verdadeiro conduz-nos à noção humana por excelência da virtude do bem. Portanto, eu julgo que todas as políticas que permitam fazer regressar a humanidade à Terra,
Todas as políticas que permitam repensar a nossa habitação da Terra são políticas que estão ao serviço do belo, do verdadeiro e do bem. Muito obrigado. Muita continuação de uma boa cerimónia e de uma excelente comemoração dos 486 anos de elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Boa noite a todos. Eu peço desculpa por estar ausente das questões protocolares, mas eu sou um terceirense desajeitado e só estou bem nos matos. Portanto, muito boa noite a todos os ausentes e os que não estão ausentes, mas estão a ver-nos através das plataformas online. Queria só também felicitar a cidade, através dos dignos representantes, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Ricardo Barros, e o Sr. Presidente da Câmara, Professor Alvaro Menezes, por este aniversário, por esta cerimónia que, no meio desta grande confusão, se consegue realizar. E é numa perspectiva de uma cidade periférica, na cauda das caudas da Europa, que foi enquanto se ergueu, enquanto vila e depois enquanto cidade, que eu faço uma referência também a este livro e à Serra de Santa Bárbara. Quando digo uma cidade periférica, a expressão cauda das caudas da Europa já não se usa. Agora, em linguagem fina, usa-se a expressão ultra-periferia, mas no tempo em que esta cidade se ergueu, como sabem, nós não sabíamos, estávamos no auge, na época de ouro dos descobrimentos em Portugal, portugueses, e nós não se sabia na altura quase nada sobre o que era o planeta Terra. O planeta Terra, quando esta cidade se ergueu, ainda não era azul, como nós sabemos que é hoje e como se tornou depois. Provavelmente todas as notícias sobre aquilo que se veio a saber sobre o planeta Terra, provavelmente especulando um pouco e ficcionando um pouco, provavelmente souberam-se aqui primeiro, nesta cidade. Portanto, quando eu me referir a uma cidade periférica, porque não se sabia muito mais. Então não se sabia muito mais sobre o que era não se sabia o que era o Oceano Atlântico, ele não existia, não se sabia que existia a América, não se sabia que a Terra era redonda. Essas notícias, provavelmente, refiro outra vez, especulando e ficcionando, chegaram aqui primeiro antes de chegarem ao Reino e à Europa, ao mundo civilizado europeu. Portanto, esta cidade foi, provavelmente, para além de ser uma cidade na cauda das caudas da Europa, esteve no centro do mundo. E é nesta perspectiva que a Serra de Santa Bárbara, se nos referirmos às questões biogeográficas, estará obviamente também no centro do mundo, porque os valores patrimoniais que estão associados àquele lugar são únicos, não é? E são únicos não numa perspectiva só dos endemismos, são únicos porque há lugares ali, naquele maciço vulcânico, onde o homem ainda não chegou. Há provavelmente animais, há pássaros, artrópodes, moluscos que ainda não sabem o que é a espécie humana. Devem existir ali lugares, eu tenho sido testemunha disso, pelo menos quando chega, isso deixa de acontecer, não é? Mas eu tenho sido testemunha disso. Há lugares onde provavelmente as espécies que ali existem não sabem o que é a espécie humana. E é nesta perspectiva que este livro também deve ser interpretado. É óbvio que há... O projeto tem que fazer uma declaração de interesse ou de desinteresse, porque tem acontecido alguma confusão sobre o que é a autoria de um livro destes. E o professor Viriato Soramanho Marques acaba de me declarar autor do livro. E há uma questão que é muito importante, que é este livro é resultado de uma coautoria que aconteceu em 3 sítios completamente diferentes.
o Sr. Professor Alan Menezes convida-me para fazer uma abordagem sobre a Serra de Santa Bárbara. Eu já tinha feito um trabalho pessoal, um livro pessoal, em 2007 sobre a Serra de Santa Bárbara, portanto a minha reação foi logo negativa, porque já tinha uma coisa feita. Mas quando a minha cidade ou quando os lugares onde nós vivemos nos chamam, nós temos que responder, obviamente. E, obviamente, que eu fiz os possíveis para que isso acontecesse. E depois avançamos para uma situação que foi uma coautoria em 3 lugares diferentes. Angra do Heroísmo, onde eu trabalhei, a cidade da Horta, outra cidade periférica, na Calda das Caldas da Europa, onde trabalhou a designer deste livro, a Vera Cruz Goulart, e Setúbal, onde esteve o professor Viriato Sorumem Marques. E na conjugação destes 3 coautores é que se conseguiu fazer este livro. Sobre os aspectos, muito rapidamente, sobre os aspectos estéticos deste livro. É um livro de imagens sobre a paisagem pristina destas ilhas. Eu utilizo a palavra pristina aqui porque o professor Dr. Eduardo Dias da Universidade dos Açores ensinou-me um dia que nós deveríamos, a lugares como aquele, Santa Bárbara, utilizar sempre esta expressão e a palavra pristina. Porque estamos a falar de facto de lugares onde, quando nós cá chegamos, a paisagem era exatamente aquela. Não houve grandes alterações ali, naquele lugar. Mas, e todas as imagens que estão no livro, portanto, é uma montagem de vários fotogramas, e a maior parte das imagens, mais de 80%, só conhecendo o lugar é que poderão fazer essa relação, mas mais de 80% do que está ali está para além da visão humana. Portanto, são imagens, a maior parte delas, com mais de 180 graus. Enfim, que nós naquele lugar não conseguimos, só conseguimos perceber quando estamos lá, e percebemos que é impossível o que está no livro, mas a opção estética foi essa. Mas dizia eu, excelentíssimo Sr. Professor Alan Menezes, as questões estéticas, na minha opinião, são as menos importantes neste livro. O mais importante é que estamos perante um lugar, como eu referi há pouco, de valores patrimoniais fundamentais para a vida. Portanto, eu não vou repetir aquilo que disse o professor Viriato Sorumem Marques, que é um dos europeus que mais tem refletido as questões do aquecimento global. Mas estamos perante um lugar que presta serviços ambientais e que tem valores patrimoniais fundamentais para a vida. As políticas associadas, eu sou um crítico em relação à proteção ambiental que se faz em Portugal, sempre fui, e as políticas, por acaso o professor Alan Menezes foi um dos legisladores, se não estou em erro, sobre aquele lugar enquanto secretário do Ambiente, e estamos a falar de um lugar que é provavelmente uma das únicas reservas integrais do país, de Portugal, uma parte da Serra de Santa Bárbara. E esta é a única forma, como dizia o professor Viriato, de nós conseguirmos ter serviços ambientais prestados pelo ecossistema. Não há outra. Somos nós que nos temos que proteger de nós próprios. É evidente que a Serra de Santa Bárbara é um lugar extraordinariamente apetecível e tem existido nesta ilha várias discussões ao longo dos últimos tempos. Portanto, é uma reserva integral, estamos perante uma reserva integral, mas é um lugar extraordinariamente apetecível em termos económicos, para além dos serviços ambientais que aquele lugar nos presta a todos e ao planeta, porque a visão tem que ser feita nesta perspectiva. É um lugar extremamente apetecível no sentido de dali tirarmos outros dividendos económicos. E não tem sido possível exatamente porque as políticas continuam a preservar aquele lugar de forma integral. É evidente que o que está aqui em causa é uma coisa que nós não sabemos lidar, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade não é outra coisa senão a relação entre as sociedades humanas,
a natureza e uma coisa muito complicada que é a economia. E é aqui que existe o problema. A questão da sustentabilidade no planeta não existe. Há mais de 35 anos que o planeta Terra é insustentável. Portanto, todas as vezes que nós referimos a sustentabilidade disto ou daquilo, estamos a falar de uma utopia, não existe. Há mais de 35 anos que o planeta Terra chega ao mês de agosto, setembro e passa às reservas. Não houve um ano em que fosse sustentável. E é nesta perspectiva que, provavelmente, aqueles que fazem a gestão política de lugares como a Serra Santa Bárbara a protegem sem existir a hipótese de qualquer utilização, sobretudo sob o ponto de vista turístico, não é? Estamos a falar de um lugar extraordinariamente apetecível, desconhecido e extraordinariamente apetecível. Portanto, isto só para dizer que este livro é também traz-nos também uma mensagem, torna perene aquela paisagem, mas também diz-nos uma coisa que é: esqueçam a Serra de Santa Bárbara. No fundo é isto. Esqueçam a Serra de Santa Bárbara. E nós somos detentores daquele património e os Açores estão numa faixa geográfica do planeta que não tem outras referências, não é comparável a coisíssima nenhuma. Portanto, nós temos esta responsabilidade de guardar lugares como a Serra, da mesma forma que o Sr. Bolsonaro tem a responsabilidade de guardar a floresta amazónica. Enfim, não está a acontecer, os princípios não são os mesmos num lado e no outro, não é? Mas nós temos que ver lugares como a Serra com a dimensão global que ela deve ter. E como estava a dizer, nós vivemos numa situação geográfica única. Não é comparável a mais nada, não é? Quer dizer, o que se perder aqui não faz mal porque ali ao lado já se consegue recuperar. Não, o que existe aqui, se perder, não há hipótese de recuperação. Eu termino com a citação é uma coisa muito curta. É a citação de um texto da compositora Adriana Calcanhoto, compositora, cantora, poeta, que uma autobiografia que ela publicou no Jornal de Letras na edição de 28 de março de 2018. Eu passo a citar. O texto chama-se Durmo com as janelas abertas, acorde com as galinhas. E então ela diz assim: nasci no dia do aniversário da minha mãe, na mesma hora em que ela nasceu. Não podemos ser mais diferentes. Em uma cidade fundada por açorianos. Adoro os açorianos. Juntam duas coisas maravilhosas. São portugueses e são ilhéus. Os ilhéus têm uma noção diferente da natureza, mais sábia. O lugar específico do mapa onde se localizam os Açores faz-me acreditar que os açorianos são os mais sábios de todos os outros ilhéus. Eu espero que ela tenha razão. E não vos vou amassar mais. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Tive um prazer em estar aqui. Boa noite. Senhor Representante da República, Senhora Secretária Regional em representação do Governo Regional, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Senhores autarcas aqui presentes, os premiados do dia, obviamente, são talvez os mais importantes aqui na sala, que me perdoem os outros, e, obviamente, os nossos dois medalhados, que são um exemplo do bom serviço que é prestado por este município ao povo desta terra. Eu quero, antes de mais, pedir-vos desculpas pela incomodidade desta máscara, pela incomodidade desta temperatura. De facto, esta sala, no mês de agosto, nunca é agradável, mas hoje está particularmente desagradável, dadas as circunstâncias. Contudo, enfim, os tempos exigem e eu prometo que vou ser muito breve para que rapidamente possamos respirar um ar mais livre. Eu apenas vos queria aproveitar este momento para vos dizer duas coisas. Primeira, uma mensagem dirigida àqueles que hoje foram aqui distinguidos. Os dois trabalhadores são dois homens com um longo percurso profissional,
muitos anos de serviço prestados ao povo deste concelho e com um percurso que é um exemplo para todos nós, um percurso de trabalho, um percurso de serviço, um percurso de seriedade no exercício das suas funções. Por isso esta distinção que todos os anos nós fazemos de alguns dos nossos trabalhadores é isto mesmo, o reconhecimento do trabalho feito, daquilo que é a sua contribuição para a nossa vida coletiva. Os meus parabéns aos 2 medalhados. Também quero deixar uma palavra de parabéns aos jovens que foram aqui hoje distinguidos com este prémio. É um prémio que, além de um valor monetário, tem essencialmente um outro valor. O valor da distinção, o valor de mostrar que é possível a excelência e que a excelência tem que ser cultivada desde cedo. E, de facto, estes jovens orgulham toda a nossa comunidade, são um orgulho para todos nós, são um orgulho, obviamente, para as suas famílias, a quem também eu quero aqui dar os parabéns, e são, de facto, jovens que mostram que esta terra tem futuro e que, depois destes 486 anos de cidade, com certeza muitos outros se seguirão e o crescimento e o progresso desta terra continuará, porque há, de facto, aqui uma nova geração que já dá amostras que é capaz de fazer isso. Esta cerimónia tem uma configuração especial desta vez, mais curta e também, obviamente, mais reduzida. Nós, neste dia, costumamos ter aqui a sala cheia, hoje não foi possível, contudo, de alguma maneira, suprimos essa impossibilidade de termos aqui todos aqueles que nós gostaríamos de ter presentes, e eu saúdo em particular e lembro em particular os representantes das múltiplas instituições parceiras que nós gostamos de ter connosco, mas que hoje não foi possível. Contudo, ela está a ser transmitida e isso supera essa ausência, transmitida pela Vitec, a quem eu agradeço esta colaboração e agradeço esta possibilidade de fazer esta cerimónia chegar em direto às casas daqueles que infelizmente não podem estar aqui connosco e de todos os outros que pelo mundo fora podem ver o que aqui aconteceu. Muito obrigado à Vitec e também muitos parabéns pelo excelente trabalho que tem vindo a prestar a este concelho e a esta terra. Pois, nós hoje estamos aqui a celebrar 486 anos de uma Carta Régia. Neste dia 21 de agosto do ano de 1534, o rei Dom João III estava em Évora. E em Évora resolveu uma questão que não tinha a ver apenas com Angra, porque esta é uma carta que se insere numa estratégia bem mais vasta. Há pouco o Paulo Henrique falava em Angra como cidade periférica. Bom, é periférica em alguns sentidos, mas tem sido, ao longo da sua história, essencialmente uma cidade central. E esta Carta Régia também tem esse significado. De facto, o que aconteceu foi que o Dom João III, enfim, num diálogo diplomático com a Santa Sé, resolveu alterar profundamente a estrutura administrativa e eclesiástica daquilo que era, então, o ultramar português. A cidade de Funchal, que hoje também, e é uma cidade irmã de Angra, hoje também celebra o seu Dia da Cidade. Funchal está hoje, nesta mesma hora, numa sessão solene, a celebrar os seus 512 anos de cidade. Também ficam aqui também os meus parabéns ao Funchal. Funchal acabou por ser uma espécie de irmã mais velha da cidade de Angra. E é na relação com esta irmã mais velha que surge esta carta. Uma diocese gigantesca que cobria metade do mundo foi desmembrada, foi dividida em outras dioceses e era preciso criar uma cidade para que ela pudesse receber uma diocese. E é assim que nasce a cidade de Angra e logo em novembro, seja daqui a pouco mais de 2 meses, também a diocese de Angra fará anos, fará o mesmo número de anos, já que ela foi criada no mesmo ano de 1534. E neste mesmo dia, também mais 2 cidades que tiveram sortes distintas na história, também nasceram. São Tomé, que também foi escolhida para sede de uma diocese, e aquilo que hoje chamam a Cidade Velha, em Cabo Verde, que também foi escolhida para sede de uma dessas dioceses. São cidades que nasceram desta reforma, tiveram destinos diferentes. E quando nós olhamos para esses destinos, vemos que a nossa, felizmente para nós, acabou por ser a mais central. Foi a mais central pela sua posição geográfica, mas também por aquilo que foi a ação das pessoas que aqui estiveram. Uma cidade não é um conjunto de ruas, nem um conjunto de edifícios, é essencialmente uma comunidade, são pessoas. E são as pessoas que fazem as cidades. E felizmente, ao longo destes 486 anos, houve sempre quem fosse capaz de fazer esta cidade, de a manter viva e vibrante e de a projetar para o futuro e de a projetar para o exterior. De facto, nem sequer 40 anos depois destes
destes 1543, Angra já estava no centro do mundo. Surgiu a grande crise dinástica, que há bocadinho foi aqui referida pelo professor Sormenho Marques, e cá estava Angra para ocupar um espaço e um lugar que era preciso ocupar naquele momento. E Angra esteve no centro de uma grande teia internacional, nem sequer uma questão nacional, era uma questão que correspondia a uma disputa pelo domínio da Europa, em que a Casa de Áustria, os Habsburgos, que já dominavam uma grande parte, pretendiam dominar outra. Foi a resistência francesa, os franceses estiveram aqui e a diplomacia francesa teve um papel fundamental nesses tempos. De facto, é interessante ler algumas das cartas trocadas, há cartas enviadas por esta Câmara ao rei de França, neste caso, mais vezes à rainha, que era regente e que, de alguma maneira, comandava as operações a partir de França. É interessante ver que esta Câmara, tão cedo, 40 anos depois desta cidade ter sido elevada à cidade, já se correspondia com os grandes poderes da Europa e já jogava um papel, que foi um papel decisivo naquilo que veio a ser o desenvolvimento da história posterior do país. E, de facto, Dom João III, quando criou a cidade, e a carta de criação da cidade é uma carta muito interessante, porque é uma carta em que ele diz que, por sua vontade própria e sem que ninguém lhe tivesse pedido, obviamente reafirmando aquilo que nós hoje nenhum político diria, por vontade própria e por minha decisão absoluta e por minha segura ciência, eu decido que a cidade de Angra, que a vila de Angra passa a ser a cidade de Angra. E faço porque ela me tem prestado grandes serviços e ao elevá-la assim, espero que ela ainda me preste maiores e mais adiantados serviços. É assim que a cidade é criada. E, de facto, a cidade soube corresponder a este desafio que está na sua carta fundacional e, ao longo destes 486 anos, soube prestar muito maiores serviços. E eu estou seguro que continuará a prestá-los para o futuro. Enfim, está na altura de ir terminando e eu queria, antes de entrar na parte final, também de fazer uma referência e um agradecimento. Uma referência ao Paulo Henrique Silva, que nos prestou também um grande serviço ao criar o magnífico livro que todos vão receber, portanto fica aqui já a promessa que à saída haverá a oferta do livro e, portanto, todos vão ter a oportunidade de ver a beleza da obra que o Paulo Henrique fez. E, de facto, eu quero lhe agradecer o enorme contributo que ele tem dado para a divulgação deste Conselho, para a criação cultural neste Conselho, não apenas com esta obra, mas com um conjunto de outros trabalhos que ao longo dos anos tem vindo a fazer sobre esta terra, que merece o nosso agradecimento e que merece ser aqui elogiado e aqui, de alguma maneira, reconhecido perante todos aqueles que nos estão a ver. E, obviamente, também ao professor Sormenho Marques, que, para além de ter prefaciado a obra, também teve a gentileza de estar hoje aqui connosco, embora de forma virtual, dadas as circunstâncias que vivemos, mas também, obviamente, que merece o nosso reconhecimento por ter prefaciado o livro e por ter acedido a ser o orador desta nossa sessão de hoje. Também quero aproveitar este momento de alguma maneira de comemoração, embora este ano seja uma comemoração temperada por estas circunstâncias em que vivemos, dizendo-vos que Angra, ao longo destes anos, já passou por outras crises muito maiores do que esta da pandemia. Aliás, se nós olharmos para trás, não precisamos ir muito longe, basta andarmos um século e um ano atrás, pensarmos no que aqui aconteceu nos anos de 1918 e 1919, em que um vírus, numa situação muito semelhante a esta, até a solução das máscaras também por aqui passou, causou danos enormes e causou, de facto, uma situação que foi uma gigantesca crise sanitária e depois uma gigantesca crise económica nesta terra. Mas Angra soube se erguer disso, soube fazer, da desgraça oportunidade e continua a crescer e cá está ela, renovada e cheia de vida. E com certeza que o coronavírus há de passar também à história, há de ser consignado à história como uma epidemia de 1918, 1919, e Angra cá estará com certeza para continuar a crescer. Portanto, temos que também encarar o futuro com otimismo e, olhando para a nossa história, percebermos que já demos, enquanto comunidade, já demos provas de resiliência, de força e de sermos capazes de nos levantarmos quando cairmos. Aliás, o professor Sormenho Marques fez uma referência
ao sismo de 1980, que é talvez do ponto de vista físico a imagem mais próxima disto que vos digo, e nós sempre que caímos soubemos levantar. E nós não caímos, enfim, estamos a passar aqui, como se diz na navegação, estamos aqui de capa, neste caso de máscara, a passar o pior desta tempestade, mas quando ela acabar, cá estaremos para reiniciarmos a nossa navegação e o nosso percurso. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que nos deram a honra de estar aqui hoje connosco nesta cerimónia, a todos aqueles que nos seguem através da VITEC e a todos aqueles que contribuíram para que nós chegássemos a este tempo e a este lugar. E mais uma vez, parabéns àqueles que foram aqui distinguidos, aos nossos trabalhadores que muito honram o serviço do município e aos nossos jovens e às suas famílias, porque são, de facto, a garantia que Angra continuará a crescer e que Angra tem futuro. E é isso que nós queremos, uma cidade com futuro, uma cidade que seja capaz de se projetar e sustentar no tempo e de respeitar os valores éticos, os valores ambientais e todos os outros que nós hoje aqui muito bem ouvimos falar. Muitos parabéns a todos os agraciados, muito obrigado por aqui estarem. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, dou por encerrada a sessão solene comemorativa dos 486 anos da cidade de Angra do Heroísmo. De seguida, haverá uma pequena atuação do grupo Fado Alado. Peço-vos só um minuto para fazermos uma pequena alteração também aqui à frente. Bom, e eu peço também um minuto para agradecer também ao Fado Alado a sua participação. Iria fazê-lo no fim da atuação, mas para evitar que tenhamos que voltar a mexer na sala, fica aqui o meu agradecimento antecipado e também os parabéns pelo lançamento da sua nova obra que hoje vai ser aqui apresentada. Muito obrigado aos Fado Alado e muitos parabéns também para eles. Muito boa noite. É um enorme prazer aqui estar para celebrarmos ou participarmos nesta celebração dos 486 anos da cidade de Angra do Heroísmo. O grupo Fado Alado hoje apresenta um novo tema e um novo videoclipe. Vamos ouvi-los.
desembarquei numa angra de saudade. Percorri a pé as ruas da cidade, cidade minha que me leva ao outro lado, ao outro lado da minha vida, que é este fado. És tu, terceira, tuas ruas de heroísmo assim vestidas contam histórias de uma gente tão sentida. A nossa história, a tua história. Oh, minha terra, oh, minha terra, és tu, terceira. Rocha preta, basalto negro, pedra escura, manto verde cobrindo um povo de alma pura. O teu céu brilhante, penetrando em mar profundo. Maravilha maior do mundo. Oh, minha terra, oh, minha terra, és tu, terceira.
Sobre o novo tema, Portugal nasce e vai crescendo paulatinamente, alcançando o seu território, lutando pelo seu espaço, adquirindo hábitos e costumes dos povos com quem se cruza, aprendendo técnicas, novas palavras. Reinaram sábios e loucos, não se ficando por terra, embarcaram numa aventura grandiosa que mudou o povo, a cultura e o mundo. Feitos nunca antes vividos. Agora era a vez deste povo ensinar e mostrar as suas aptidões e valentia. Foram anos de mar, quebrando mitos, dobrando cabos e alcançando terras por descobrir. Pedaços de história que vingam em epopeia. Uma história que não esquece, que invejou muitos, embora pela sua pequenez geográfica, Portugal foi enorme e a sua essência e língua ainda hoje vingam pelo mundo. Um passado exímio que fomenta o verdadeiro espírito de aventura e de resiliência do povo português. Um povo capaz de amar, de lutar, de ser heroico e invencível. Se valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Da alma imensurável, de ufano espírito, de uma fé inabalável, esta é uma nação de história gigante, trilhada de conquistas e grandes descobertas que influenciaram o mundo. Fomos pioneiros, rebeldes, espertos, mas capazes. E isso nunca, nunca ninguém nos poderá tirar. Somos Portugal. Caravelas, marinheiros, sereias, de guerras, vitórias que ninguém o fez. O amor mais lindo de Pedro Somos um povo que já conquistou um tempo passado que ninguém levou. A terra, o mar, este povo que sou. Somos
barcas, caravelas, marinheiros, sereias, guerras, vitórias que ninguém o fez. O amor mais lindo de Pedro e Inês. Em nós percorre histórias das veias, de barcas, caravelas, marinheiros, sereias, guerras, vitórias que ninguém o fez. O amor mais lindo de Pedro e Inês. Thank you.